Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, como vocês podem ver na tela aí, hoje eu quero comentar com vocês sobre uma batalha que a gente vai ter lá no show de Curitiba do Muscle Contest International. Show que a gente vai ter da categoria Classic, que na minha opinião tem tudo para ser um dos melhores shows em questão de nível, em questão de competitividade da história da Classic. Talvez, da Classic no Brasil eu digo, talvez bater com aquele show que a gente teve da batalha do Zanca contra o Ramon, que aconteceu no Muscle Contest também lá do Rio de Janeiro, que o Zanca ganhou algumas poses do Ramon, o Ramon que tinha acabado de ser quinto lugar do Mr. Olympia veio, teve uma batalha muito dura ali contra o Zanca. Na minha opinião, dos shows que a gente teve na categoria Classic aqui no Brasil, aquele ali até hoje continua sendo o melhor show que a gente teve em questão de nível, em questão de competitividade, mas esse show aqui tem tudo para poder superar aquele, porque a gente tá falando aqui de uma batalha que a gente vai ter de 3 atletas que na minha opinião tem shape para poder estar dentro do top 10 da categoria Classic no Mr. Olympia. A gente tem o Menegatti, que já foi 2 vezes dentro desse top 10, atualmente é o sétimo, né, melhor do mundo, só atrás ali do Diego Galindo, que foi sexto, o Neil Darwin, o Ruff Diesel, o Ramon, o Mike Summerfield e também o nosso parceiro lá, esqueci o nome dele agora, deixa eu lembrar, o que tem as costas absurdas, pô, me fugiu o nome do cara agora, o Josema. E o Josema, então assim, a gente tá falando de atletas da nata, e o Menegatti é um cara que tá ali muito próximo desse nível dos atletas. A gente tá falando do Livinho, que já venceu o Nial, quando o Nial veio competir aqui no Brasil logo após o Mr. Olympia, naquele show que o Ramon foi campeão, depois de ficar todo aguado lá, começar a derreter em cima do palco. O Livinho foi em segundo lugar, vencendo o Nial, então a gente tá falando de um cara que tem um shape que já superou um top 5 do Mr. Olympia. A gente tá falando do Zanca, que é um cara que dispensa qualquer tipo de apresentação. Então a gente tá falando de 3 caras com nível altíssimo, por isso que eu crio essa expectativa de que esse show de Curitiba pode ser excelente. O Zanca só tem que tomar cuidado, ficar dentro de uma bolha, igual aquelas crianças lá nos Estados Unidos que a mãe é super protetora, porque esse cara, quando ele tá perto de preparação, sempre acontece algum azar, o cara cai da escada, ou o cara escorrega no gelo, sempre acontece alguma coisa. Eu só peço que o Zanca tome todo o cuidado do mundo para ele não se machucar, porque a gente precisa ver o Zanca no palco. Isso daí é um cara, eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Zanca, eu acho que ele é um cara que trabalha de forma excepcional, eu gosto de ver ele treinar, eu gosto da cabeça dele ali na questão da mentalidade que ele tem em relação a não acelerar processos, respeitar os processos, isso eu acho muito legal. O Menegatti, na minha opinião, ele vem como favorito, olhando realmente pelo currículo, né, que tem, e pela uma questão de uma linha muito estética que o Menegatti tem. A gente sempre brinca, né, que o Menegatti é como se fosse o Sebum brasileiro. Ele tem que melhorar poucas coisas, aquela questão que a gente sempre fala, né? Talvez o ponto que ele mais precisa melhorar é o peitoral, ele precisa colocar mais volume nesse peitoral, só que isso não acontece do dia pra noite. A gente já pode observar que ele vem apresentando melhorias. Esse aqui é o shape que ele apresentou no último Mr. Olympia, no show que ele competiu lá no Arnold. Na minha opinião, ele já estava com o peitoral um pouco melhor, evoluiu bem. O Livinho, ele tem o X mais impressionante desses atletas, porque a perna dele, na minha opinião, é a melhor deles aqui, em questão de volume, em questão de detalhes. O Livinho, para mim, o que falta para ele talvez seja melhorar um pouco as costas. De frente, ele é muito impressionante, o braço é muito bom, mas ele precisa melhorar um pouco as costas. Se ele melhorar as costas, eu acho que ele vai ter total chance de vencer esse campeonato aqui em cima do Zanca, em cima do Menegatti. Então, para não ficar em cima do muro, vou até passando aqui a postagem do Bodybuilding, do Brasil Bodybuilding News, que se vocês não estão seguindo ainda, sempre deixa aí como recomendação para vocês seguirem, que vale muito a pena. Na minha opinião, sendo honesto com vocês, tá? Hoje, faltando algumas semanas para o show, eu acredito que quem tem mais chance de vencer esse título é o Matheus Menegatti, olhando por currículo, olhando por como o shape dele consegue encaixar muito bem na categoria. E em segundo lugar, eu colocaria o Livinho, porque a gente viu o Livinho competindo mais recentemente, então a gente tem uma noção de qual que é o shape do Livinho agora mais recente. E o Zanca, eu acho que ele vai ser uma grande surpresa, porque a gente não viu o shape recente do Zanca, já que a gente viria no Arnold, mas houve aquele acidente que ele escorregou no gelo e acabou lesionando a perna. Então, o Zanca, na minha opinião, dependendo do que ele conseguir mostrar, e ele tá muito seco, vai ser o primeiro show que ele vai estar competindo com o Cris Aceto fazendo a finalização dele. Isso eu acho que é uma grande incógnita, porque pode ser 880. Ele pode vir
Bom, então vai ser a primeira finalização do Zanca com o novo coach, só que o que eu fico um pouco mais tranquilo é que o Zanca vai ter ali sempre o Pacholok do lado dele, e o Pacholok tem um canal de comunicação ali, tem uma dinâmica, né, muito boa, muito próxima ali com o Cris Aceto. Então eu acho que o Pacholok vai passar o caminho das pedras, do que dá certo, o que funciona, o que não funciona para fazer finalização do Zanca, já que o Pacholok finalizou o Zanca muitas e muitas vezes. Então isso, na minha opinião, eu acho que vai ajudar muito para que o Zanca consiga correr o menor risco de acabar errando na finalização, porque o Pacholok ali próximo vai ser muito importante, na minha opinião. Mas basicamente é isso que eu espero desse show. Estou ansioso, com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre esse show e depois vou trazer mais vídeos também de análise pós-campeonato, até durante o campeonato. Então fica de olho.